Então aí nós estamos aí com o professor Helton no canal Marca que tem 5. Vamos então estudar hoje relação de inclusão, né? Relação de inclusão que dá a ideia de subconjuntos, né? Então vamos definir para vocês então o que é um subconjunto. Vou começar com um exemplo aí. Não tão assim, tá acontecendo na atualidade, isso aí é fato, né? Então, relação de inclusão. Relação de inclusão. Inclusão. Então você tem o seguinte, você tem aqui um município, a aula de geografia, você tem aqui um município. Esse município aqui, deixa eu fazer melhor. Esse município vamos chamar ele de Jaraguá. O computador tá me ajudando não. Jaraguá aqui, ó, Jaraguá. Jaraguá aqui é um município aqui, ó. Aí, beleza. Isso aqui se chama Jaraguá. Aí tá acontecendo uma situação pandêmica na nossa cidade, no nosso país, no mundo inteiro, né, velho? Infelizmente. Então aqui, nós vamos pintar aqui dentro aqui agora, ó, isso aqui é quem tá com Covid, ó. Isso que eu tô pintando aqui dentro aqui, ó. Jaraguá, pessoas com Covid. Pessoas com Covid-19. Felizmente. Não entendam o lado pejorativo da coisa, só situando vocês. Então, o que eu quero mostrar aqui? Que dentro da cidade nossa de Jaraguá, tem uma parcela da população que tem Covid. Então, eu posso perguntar assim na prova assim, ó. Existem pessoas com Covid em Jaraguá? De acordo com esse esquema? Você vai responder para mim sim ou não? Sim. Sim, né? Então, quem que são? São esses aqui, né? Que estão representados por esses pontinhos aqui dentro. Então, aqui são as pessoas com Covid dentro de Jaraguá. Então, a resposta sua para essa pergunta seria sim, né? Óbvio, né? Aí a letra B agora aqui, ó. Letra B. Existem pessoas sem Covid em Jaraguá, segundo esse esquema. Sim ou não? Então você vai olhar aqui pro mapinha, ó, aqui, essas pessoas aqui não tem Covid, ó. Essa aqui não tem, essa aqui não tem, essa aqui não tem, essa aqui não tem, essa aqui também não tem. Então a resposta para essa pergunta sua aqui é sim. Sim. Aí agora a letra C, ó. Letra C. Existem pessoas que não moram em Jaraguá? Moram em Jaraguá? Aí, ó. Existem pessoas que não moram em Jaraguá? Você vai falar pra mim que sim, né? Sim. Sim. Olha aqui, ó. Você tem essa pessoa que mora aqui, essa pessoa que mora aqui, essa pessoa que mora aqui. Então essa aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Essa aqui é lá em Itaguaroa. Itaguaru. É o outro conjunto, Itaguaru. Essa aqui é lá em São Francisco. Essa daqui, ó, é lá em Mirilândia. Deixa eu colocar aqui, ó, Mirilândia. Mirilândia. Aí, ó. Beleza. Então, essa análise que fizemos aqui é para você entender então o que é um subconjunto. Eu teria aqui um conjunto aqui de pessoas em Itaguaru, um conjunto de pessoas em São Francisco, um conjunto de pessoas em Jaraguá não, em Mirilândia. Dentro de Jaraguá, que é outro conjunto, eu tenho um conjunto dentro dele, que é pessoas com essa doença. Então, nós vamos entender agora a ideia de subconjunto, que é um conjunto que está dentro de outro conjunto. Certinho? Alguma dúvida aí? Algum comentário? Ó,
Dizemos que, deixa eu dar um zoom aqui agora aqui. Dizemos que o conjunto A está contido no conjunto B se todo elemento, presta atenção aqui, ó, se todo elemento que pertencer a A também pertencer a B, né? Então o que que acontece aqui? Nós vamos usar símbolos. Na aula de inglês você não aprende os símbolos, por exemplo, você não está lá aprendendo verbo to be, aí você aprende verbo to be. Aí você aprende umas palavras novas. Hoje, em matemática, você vai aprender também umas palavrinhas novas, os símbolos, né? Linguagem é símbolos, né? Então, quais são os símbolos? Símbolos de subconjuntos. Símbolos de subconjuntos. Aí você vai anotar aqui, ó, esse daqui é um, esse daqui é outro. Aí você vai pôr outro setinho aqui. Esse daqui é um, esse daqui é outro. Esses dois aqui, você vai chamar ele de contido. E tudo que tem um cortado, assim, um risco, você vai falar que é não contido. Não contido. Aqui você vai escrever que é contém. E, obviamente, esse daqui é não contém. Certo? Aí, na onde você vai usar esse daqui, você vai escrever do conjunto menor para um conjunto maior. Beleza? Conjunto menor para um conjunto maior. Aqui embaixo, aqui, ó, é o contrário. Aí você vai escrever, quando se tratar de um conjunto maior para um conjunto menor. Ah, professor, dá um exemplo. Dá um exemplo agora, calma aí. Conjunto menor. Very good. Então, contido, não contido, contém, não contém. As palavrinhas novas que você aprendeu hoje em matemática. Repete aí, contido, não contido, contém, não contém. Aí, ó, o que que acontece? Ó, você vai estar explicando isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. A está contido em B. Então, significa que você vai ter aqui, ó, um conjunto maior. Esse aqui é um conjunto maior, que eu estou chamando ele de B. E dentro de B, você vai ter um conjunto A. Aí, ó. Esse aqui é um conjunto A. É como se fosse a gema do ovo. Então, a gema está contida no ovo. Certo? Essa parte aqui agora, ó, B contém A. Então, você pode pensar aqui, vamos colocar aqui o bairro aqui, vamos colocar Jaraguá. Aqui é Jaraguá. Aqui é Jaraguá. Você entender, ó. Essa parte aqui de Jaraguá, ó, essa parte aqui, é o Dema da Mata. Aí, ó, pau amarelo. Dema da Mata, sei lá. Um setor. Setor A. Pronto. Então, esse setor A aqui, ó, quer dizer o seguinte, Jaraguá contém esse setor A. Ou então você pode usar o símbolo aqui, ó. O setor A está contido em Jaraguá. Você pode ler das duas formas. Você pode ler do menor, ó, do menor para o maior, bem como do maior para o menor. Ó. Jaraguá contém o setor A, bem como o setor A está contido em Jaraguá. Beleza? Agora aqui, ó, é o não contido. Não contido. A não está contido em B. Então, se eu desenhar aqui, ó, outro exemplo aqui, ó, Jaraguá de novo. Ó, você tem que ir à cidade de Jaraguá. Aí, Jaraguá. Aqui, eu vou desenhar bem pequenininho aqui. Aqui é Itaguaru. Aí, Itaguaru, ele está dentro de Jaraguá? Sim ou não? Não! Então, não está contido em B. Já Itaguaru não está contido em B. Deu para entender a lógica aqui do nosso problema? Sim. Então, vamos seguir, vamos tocar o barco. Olha lá, ó. Você tem aqui os exemplos. Nesse exemplo aqui, o primeiro, vou colocar uma canetinha azul.
Então aqui você tem aqui um conjunto B, olha só, um conjunto maior, B. E dentro desse conjunto B, eu tenho um conjunto A. Então olha só, o A está totalmente dentro do conjunto B. Então significa que o A está contido. Então você pode escrever aqui, ó, está contido. O A está contido. Bem como eu poderia escrever assim, ó, B contém A. Não fica errado não, porque é verdade, o B contém A. Nessa parte aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho essa intersecçãozinha aqui, esses elementos aqui em comum. Esses que eu estou pintando aqui em vermelho, ele pertence tanto a B quanto a A simultaneamente. Mas aí tem uma parte que eu vou pintar aqui de azul, ó, essa parte em azul não está dentro de B. Não é verdade? Então, ó, esse símbolo aqui, deixa eu colocar maior para você, ele está falando aqui para mim, ó, A não está contido em B. Bem como eu posso escrever assim, ó, B não contém A. B não contém A. Professor, e essa parte em vermelho? Essa parte em vermelho aqui, ó, você vai chamar ela de intersecção. Então é A intersecção com B. O que significa isso? Os elementos que são em comum simultaneamente a A e a B. Por fim, nós temos aqui o terceiro exemplo. Você tem o conjunto B e o conjunto A. Então ele está falando para mim aqui que A não está contido em B. Não está contido porque eles são distintos. Distintos. O que é distinto? Diferente, separado. Um não tem nada a ver com o outro. Então, do mesmo jeito que eu posso escrever A não está contido em B, eu posso escrever assim que B não contém A. Por quê? Porque eles são separados, eles são disjuntos. Certinho? Então aqui nós temos a regrinha que vai estar falando. Resumo importante é o seguinte. Essa ideia aqui é uma ideia de subconjunto. Subconjunto é um conjunto que está dentro de outro conjunto. E não confundir com essa relação aqui, ó. Relação de pertinência. Opa. Relação de pertinência vai falar se um elemento pertence ou não a um conjunto. E como que eu identifico um elemento? É quando não tem chaves. Então, isso aqui, relação de pertinência, você vai usar esse símbolo aqui, ó, o ezinho ou o ezinho cortado. Essa relação é a relação de inclusão. A inclusão vai ser esse símbolo que nós estamos usando, ó, contido. Não contido, contém e não contém, né? Aí como você vai analisar essa parte? Você vai verificar, ó. Olha o exemplo que deu aí. Olha o exemplo que deu aí. Tá falando pra gente, ó. O 2 está contido no conjunto 0, 2, 4, 6 e 8. Aí você vai escrever aqui pra mim que é falso. Por quê, professor? Porque o 2, ele é um elemento. Não tem chaves. Então você anota aí, ó. Quando não tem chave, é elemento. Elemento eu uso relação de pertinência. Então, o certo aqui seria usar assim, ó. Deixa eu colocar para cá aqui. O certo seria usar aqui, ó, 2, ele pertence a esse conjunto aí, ó, 0, 2, 4, 6 e 8. Aqui, ó, aqui eu já tenho as chaves. Então, aqui é 2. O que está me informando? Eu tenho um conjunto 2, o conjunto formado pelo elemento 2. Eu não podia usar esse símbolo aqui, ó, de pertence. Então aqui é falso. Quando for conjunto, quando tiver chaves, é o símbolo de contido. Por quê? Porque o conjunto 2 está contido no conjunto 0, 2, 4, 6 e 8. Beleza? Então eu expliquei. Aí para ser contido tem que estar na chave. Tem que estar. Se não tiver na chave, aí você está falando da relação de pertinência. Aí você vai ter que usar o ezinho ou o ezinho cortado. É elemento. Esse camarada aqui, ó, deixa eu colocar para o vídeo ficar bem bonito, ó. Ele é um elemento. Esse daqui, Professor, pode falar. o que significa pertinência mesmo? Pertencer.
Pertinência é pertencer. Pertencer. O que significa pertencer? Se um elemento pertence a um conjunto. Ó, 2. Ele pertence a esse conjunto aqui? Pertence. Por quê? Porque tem um 2 aqui dentro. Aí a relação de inclusão é se está incluso. Um conjunto está incluso. Lembra daqui, ó. Aqui você tem um conjunto A. Aí aqui dentro, ó, deixa eu colocar de vermelho aqui, ó. Aqui dentro está incluso um conjunto B. Então é relação de inclusão. Lembra dessa dica. Incluir. Um conjunto está incluído dentro de outro, né? Vamos supor aqui, por exemplo, aqui, eu vou fazer um conjunto. Eu posso falar assim, ó. Suponha que a gente estava em sala de aula. Você tem um conjunto formado por. Tem que apagar, né, velho? Tanto faz. Depois já tá gravado, né? Aqui, ó. Você tem lá. Aqui nós temos um conjunto de alunos, né? Quais são os conjuntos dos alunos? Os alunos do A e do B. Então aqui nós temos um conjunto. Alunos de matemática. Do professor Helton. Aí dentro desse conjunto de matemática, nós temos aqui, ó, 2 conjuntos. Esse aqui que é os alunos do primeiro A, esse daqui que são os alunos do primeiro B. Aí se eu pego aqui, por exemplo, aqui, se eu falo aqui, ó, pra você entender a lógica, ó. Vou pegar aqui o André, né? O André. Ver se eu lembro, né? O André. O que ele é em relação ao primeiro A? Ele está incluso ou ele pertence? Ele está incluso. Aí, ó. O André, ele é um elemento aqui do primeiro A. É primeiro A, né, André? Ele é um elemento. O André é um elemento. Então, o André ele pertence ao primeiro A. Você entendeu a lógica aqui? Ele pertence. Se eu pegar aqui, deixa eu citar outros exemplos aqui. Ele é do B. É do B, né? Vou pegar aqui a Ana Cláudia. Ana Cláudia é do A. Citar só exemplo aqui, viu, Ana Cláudia? Então, olha só. Ana Cláudia. Aí, Ana Cláudia. O que ele é em relação ao primeiro A? Ela pertence ou ela está inclusa? Está incluso? Aí, ó. A Ana Cláudia é um elemento. Lembra disso, a Ana Cláudia é um elemento. Elemento, você vai usar sempre a relação de pertinência. A relação de pertinência é o ezinho. Certo? Então, toda vez que eu falo de... Quem que são conjuntos aqui? O que eu posso falar? Eu posso falar aqui, ó. Olha só. O primeiro A. O que ele é em relação ao primeiro B? Ele está incluso ou não está incluso? Ele não está incluso. Ele não está contido. Se não está contido, eu vou usar esse símbolo aqui. Por quê? Porque não tem nenhum aluno do primeiro A que é aluno do primeiro B. Tem? Tem um aluno aqui do primeiro A que é do primeiro B? Não. Não tem jeito. Então, um é disjunto, ele é disjunto, separado. Então, relação entre conjuntos, você vai usar o símbolo contido ou não contido. Relação entre elementos, pertence ou não pertence. Bora fazer um exemplo aqui para acabar essa aula, para vocês irem para o recreio. Olha só. Aqui você tem, ó, exemplo 1, considerando P, o conjunto dos números naturais pares. Então tá aqui, ó, P. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e infinito. E o conjunto N, deixa eu colocar aqui, N. N é o conjunto dos números naturais. Então quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então o que é que você fala para mim aqui? O que é que o 4 é em relação a P? O 4 está sem chaves, então ele é um elemento. O 4, ele pertence aqui dentro? Ó, pertence. Então, se é um elemento, Pertence. então é relação de pertinência. É um ezinho. Agora eu vou falar aqui para você. O que que o 5 é... Opa, aqui não. O que que o 5 é em relação a P? O que que o 5 é em relação a P? Elemento.
Elemento. Mas o 5 está aqui no P? Não. Não. Então é não pertence. Aí, fácil. Ó. Mesmo exemplo aqui agora. Ó. O que o 4 é em relação a N? Elemento. 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 O que o 4 está em N. Então ele pertence. E o 5? O que o 5 é em relação ao N? Elemento. Elemento. Pertence ou não pertence? Não. Ó, pertence. Aquilo aqui, o 5 está em N. Então você vai escrever aqui, ó, pertence. Você entendeu a relação de pertinência aqui agora? Sim. Sim. Agora bora entender então a relação de inclusão. Mesmo conjunto, P e Q. Ó. Vou fazer aqui, ó, tem um conjunto aqui, ó. 0, 2 e 6. O que ele é em relação a P? E 0, 2 e 6. O que ele é em relação a N? Então você vai olhar, ó. Ele está entre chaves, então é relação de inclusão. Isso aqui é um conjunto formado pelos elementos 0, 2 e 6. Tem o 0, 2 e 6 em P? Ó, 0, 2 e 6. Tem. Então ele é uma relação de contido. Esse conjunto está contido em P. E 0, 2 e 6, ele está contido em N? É só olhar, ó, 0, 2 e ia ter o 6 aqui. Sim. Ó. Então sim, está contido. Ele é contido. Agora bora fazer outro aqui para a gente encerrar. Ó, você vai ter aqui, ó, 4, 5 e 6. O que ele é em relação a P? E 4, 5, 6. O que ele é em relação a N? Então, observe aí, 4, 5 e 6. Tem ele aqui, ó, 4, 5 não tem, 6 tem. Não tem 5. Não tem 5. Então, ele não está contido. E no natural, 4, 5 e 6, tem ele? Ó? Tem, ó. Ele é contido. Ele é contido em N. É isso que você vai fazer. Certinho? Então essa foi a aula de hoje sobre relação de inclusão. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Valeu, abraço.